Oi, tá começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? O programa tá especial Luta das Mulheres. Vamos comemorar o aniversário de 100 anos da heroína da reforma agrária Elizabeth Teixeira. E tem celebração na cidade também. Em Porto Alegre são elas que garantiram acesso à moradia. Vai um orgânico aí? No Pará, a Feira da Agricultura Familiar oferece alimentos de qualidade para a população. E é claro que tem receita no programa também. É isso e muito mais, se liga que o Bem Viver está só começando. Você já pensou como vai comemorar o seu aniversário de 100 anos? Imagina se fosse com a realização de um sonho, que você passou a vida inteira lutando por isso, que você chegou a ser presa, teve que se exilar, trocar de nome, seus filhos foram perseguidos e seu companheiro assassinado. Falando assim, parece até história de filme, de fato é, mas também é vida real. A gente está falando de Elizabeth Teixeira, uma heroína da luta pela terra no Brasil. Ela acabou de completar 100 anos de vida e o presente, adivinha só, foi a reforma agrária no território que ela nasceu lutando. Barra de Antas, em Sapé, na Paraíba. Foi daqui que surgiu uma mulher marcada para viver. O seu nome, Elizabeth Teixeira. Sua principal causa, a reforma agrária. E seus maiores adversários, os latifundiários. Ao completar 100 anos, Elizabeth continua sendo um símbolo de luta e resistência, inspirando novas gerações que buscam justiça e direitos à terra no Brasil. A luta está aqui, está no sangue, sabe? Eu tatuei a foto da minha avó aqui no braço, que é para todo dia olhar para ela, sabe? Ver, saber que é a luta dela, saber que ela está aqui e nunca esquecer, todo dia ter força para lutar, ter força para viver. Elizabeth foi uma dessas vozes femininas que enfrentaram a ditadura e o latifúndio no país. Assim como muitas mulheres que lutaram contra a opressão na cidade e no campo, ela teve sua vida marcada pela violência da época. O seu marido, João Pedro, foi morto pelas forças reacionárias, poucos anos antes do golpe militar. Meu marido foi assassinado barbaramente por 2 policiais. Eu ficando com 11 filhos. Assumi o lugar dele na Liga Camponesa de Sapé, dei continuidade à luta para que fosse implantada uma reforma agrária. Em Sapé, na Paraíba, João Pedro organizou as chamadas Ligas Camponesas, que tinham como foco a defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. No entanto, as ideias do líder camponês foram reprimidas pelas forças locais do latifúndio, culminando em seu assassinato em abril de 1962. No sepultamento do marido, Elizabeth anunciou que seguiria marchando na mesma luta do companheiro. Eu não tinha mais esperança de nunca mais encontrar, nem sequer com meus filhos. Porque eu tinha medo, eu sofri muito. Eu sofri, acho que vocês são testemunha, né? Eu sofri demais. A perseguição era grande. Ela é uma mulher que nasce na década de 20 e ela nasce num período extremamente, muito mais patriarcal do que hoje. É um período em que a ação das mulheres, elas são pré-definidas pelas figuras masculinas, em sua maioria ou os esposos ou seus pais. E Elizabeth rompe isso, ela passa a enfrentar e a acolher um contexto de luta que naquele período não era admissível uma mulher assumir e tomar a liderança de um movimento que tinha como pauta principal a terra. Elizabeth, impactada pelo luto e pela repressão, seguiu na luta. Chegou a ser presidente das Ligas Camponesas. Foi presa diversas vezes. Em uma dessas prisões, ao retornar para casa, descobriu que uma das filhas havia se suicidado, temendo que a mãe tivesse tido o mesmo fim que o pai. Ela, então, assume a liderança das Ligas Camponesas de Sapé, assume a liderança das Ligas Camponesas da Paraíba, até o golpe de 64, quando ela é obrigada a fugir para sobreviver. E deixa aqui em Sapé 10 filhos e só leva para o exílio um único filho, o filho mais caçula. E passa
de 64 até 81, no ostracismo, numa cidadezinha do Rio Grande do Norte. Ela muda de nome e passa a viver na clandestinidade, longe dos 10 filhos. Ela só retorna ao nome original 2 décadas depois, quando participa das gravações do filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. O filme reconta a trajetória de João Pedro Teixeira e mostra a história das Ligas Camponesas, ouvindo o testemunho de Elizabeth. A história de Elizabeth Teixeira, portanto, é essa história de fidelidade a uma luta do povo. Mesmo tendo sido exilada no seu próprio país, tendo enfrentado a ditadura, ela nunca deixou de lutar, ela nunca perdeu a esperança. Aos 100 anos, Elizabeth mantém vivos os mesmos ideais. Durante a celebração do centenário, cobrou do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o avanço concreto da reforma agrária. E 60 anos depois, Elizabeth pôde testemunhar a desapropriação da fazenda onde tudo começou. Agora, a área será um assentamento para cerca de 30 famílias e receberá o mesmo nome da lutadora da reforma agrária, Elizabeth Teixeira. Tendo essa mulher como referência, é um espaço que, de fato, a gente vê que talvez ali no futuro a gente consiga ter outras mulheres, né? E que eu possa ser essa mulher também de luta como a Elizabeth Teixeira, né? Eu posso me enxergar nela. Elizabeth segue como uma lutadora do povo, marcada para viver na memória e na luta coletiva. Sua trajetória é um exemplo poderoso de que a luta pela terra permanece atual e urgente no Brasil contemporâneo. Gente, para saber mais dessa história brilhante e inspiradora, vale muito a pena procurar o filme do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. Vale muito a pena assistir. Do campo para a cidade. Seja onde for, para onde quer que a gente olhe, são as mulheres que tomam a frente na mobilização por direitos. Quer um exemplo? Em Porto Alegre, o acesso à moradia de qualidade chegou depois de décadas de luta. E adivinha só quem se posicionou desde o início, enfrentou as autoridades e foi a abrigo quando o despejo chegou. A gente nem precisa dizer, né? A gente vai conhecer agora a história de 2 mulheres que estão levando casa para 40 famílias gaúchas. O sonho da moradia digna nunca esteve tão perto para Ani e Elis. Do prédio em reforma, que abrigará 40 famílias de baixa renda, próximo ao centro de Porto Alegre, elas destacam que a luta por habitação tem o protagonismo das mulheres. As duas são lideranças da cooperativa formada pelos moradores do assentamento 20 de novembro, que surgiu da organização das famílias ocupantes para a geração de renda. A cooperativa conquistou o direito de dar função social ao prédio de 4 andares do governo federal, abandonado há 5 décadas. Após 18 anos de ocupação, a cooperativa será responsável até mesmo pela execução da obra, por meio do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Sereniane Vargas, conhecida como NI, é coordenadora estadual do MNLN, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Ela está com o assentamento 20 de novembro desde o início, em 2006. Antes de ocuparem o local onde estão atualmente, passaram por pelo menos 2 despejos. Nós passamos por despejo, nós passamos por remoção da Copa do Mundo, depois nós passamos por um golpe, depois nós passamos por um governo genocida, por uma pandemia, agora por uma enchente. Então são muitos processos, né? Então é um público que é de baixa renda, na sua maioria são mulheres, e mulheres muito guerreiras e muito persistentes, né? Para conseguir chegar nesse momento do início da nossa obra finalmente. O contrato com a Caixa foi assinado em outubro de 2024. As famílias deixaram o prédio ocupado para o início da reforma e vão pagar o financiamento depois da obra. A expectativa agora é pela liberação do recurso. Esta é a primeira reforma do programa tocada pelos próprios moradores, o que traz muitos entraves burocráticos. Elis Regina de Vargas, da direção da CONAN, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, conta que cada passo é uma conquista. Por isso que essa emoção aflora, assim, né? Cada parede, cada lugar, aqui cada lugar tem uma história. Na realidade aqui, mais do que casa, a gente está construindo uma nova história. Está construindo um projeto de país que entende, né, a importância que tem para as pessoas tu ter o mínimo de dignidade que é uma moradia digna, né? O projeto habitacional tem um olhar feminista.
Foi elaborado por mulheres profissionais da empresa Arquitetura Humana, em diálogo com as famílias, que sonhavam com uma moradia popular, sustentável e voltada para o cuidado das pessoas. O prédio contará com energia solar, cisterna, horta comunitária, ciranda, biblioteca, pracinha e espaço cultural, além de uma sala de costura para a geração de renda das mulheres. Essa questão do cuidado e da proteção, a geração de trabalho e renda também é importantíssima. Nós temos as costureiras da 20 que trabalharam muito e que são muito boas e que continuam trabalhando. Desenvolvemos o bioabsorvente, que é um produto nosso, né, que está aí, a gente ensina o Brasil inteiro a fazer, porque para nós o conhecimento não é só nosso. A construção desse projeto, ela vem dentro de um contexto de muitas lutas, né? A luta para o nosso povo trabalhador ter o acesso ao centro. Então, o projeto vem, na prática, demonstrar aquilo que a gente defende como política pública de habitação e o que a gente defende para esse território. A gente olha para esse território e vê muitos vazios urbanos, vazios que poderiam servir de moradia para muita gente. Eles olham para esse território e eles enxergam possibilidades de lucro. As lideranças destacam a relevância da política habitacional para as mulheres. Dados do IBGE apontam que o déficit habitacional no país atinge principalmente mães solo, que são 60%, e a maioria são mulheres negras, que vivem abaixo da linha da pobreza. A luta pela moradia acaba sendo uma luta das mulheres, né? Porque muitas, inclusive, encontram nas ocupações uma forma de fugir de uma situação de violência. Isso é uma realidade muito triste, né? A relação do déficit habitacional com a violência doméstica. Muitas mulheres têm como única saída pegar seus filhos e morar numa ocupação. E isso é uma realidade muito concreta para nós, né, enquanto movimento. A habitação é uma pauta do movimento negro, né? Porque quem conhece a história sabe que quem não tem terra, quem nunca teve terra, quem não ganhou terra de ninguém, né, foram os negros e negras nesse país, né? Além da luta por moradia, Elise Ni tem ampla atuação militante. Eu estou presidente de uma entidade do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul, que é chamada a UNEGRO, União de Negros e Negras pela Igualdade. Eu faço militância também no movimento feminista de mulheres negras. Hoje estou na coordenação da Marcha Nacional, que vai acontecer em 25 de novembro, que é a Marcha das Mulheres Negras, que ocorre de 10 em 10 anos. E milito no movimento comunitário também. Estou também na Coletiva Nacional das Mulheres pelo Direito à Cidade. Fui fundadora aqui da Cooperativa 20 de Novembro, sigo na coordenação dos nossos projetos aqui também, né? Faço parte do Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação. Enfim, já fui do Conselho Estadual de Juventude, do Conselho de Segurança Alimentar, né? A gente participa de tantas coisas, vou fazer uma lista. Elas destacam o papel dos movimentos sociais de luta pela moradia na sociedade, na construção de um mundo diferente, em contraponto à exclusão que tomou conta das cidades nos últimos anos. E a gente tem uma frase de luta que diz que quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Então a gente está numa cidade onde essa frase faz muito sentido. Onde morar é um privilégio e cada vez mais, com o fortalecimento da especulação imobiliária, que é a produção para um público muito diferente daquele que está ali, né, que é o grande público do déficit habitacional. Eu imagino assim que quando isso aqui estiver pronto, vai ser um momento da nossa vida de tanta realização, né? Porque não é só um CEP que a gente quer, né? A gente quer um outro mundo. Olá, sou a Raquel Almeida, moro aqui na cidade de São Paulo e sou militante do Movimento Brasil Popular. Recentemente, o movimento inaugurou a Cozinha Popular Dona Nega, lá no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. Nossos trabalhos nesse território se iniciaram em 2023, através do curso de Agentes Populares de Alimentação, e a nossa inserção no território se deu através do diálogo com a Jeane, que é a liderança comunitária local e a coordenadora da Cozinha Popular Dona Nega. A cozinha carrega esse nome em homenagem à avó da Jeane, que foi uma grande lutadora que cresceu e viveu nesse território e hoje é esse símbolo para a nossa cozinha. A cozinha ela passa a ser essa ferramenta por garantia de direito, por garantia de soberania alimentar, para que toda vez que a gente abra a cozinha, a gente tenha refeições de qualidade para ofertar para a comunidade, mas não só apenas isso, mas que também todos os moradores do território
Vejam essa cozinha como a comunhão entre alimentação, cultura e lazer, que seja um espaço seguro para que todos possam frequentar. Que lindo, Raquel. Muito obrigado pelo recado e parabéns por toda essa iniciativa. E no Bem Viver Cozinha Popular tem nome e sobrenome. É Rema Soto. Essa mulher extraordinária, empreendedora, que faz as receitas dela uma luta pela alimentação de qualidade e o fim do desperdício na cozinha. Hoje ela nos ensina a fazer uma deliciosa receita de vegetais com carne. Brilha, Rema! Tudo bem, meus amores? Bem-vindos de novo. Hoje a gente vai fazer uma receita especial. Vegetais com carne, não é carne com vegetais. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de um brócolis, uma cenoura, uma cebola, um pimentão vermelho, salsão, gengibre, um bife de carne bovina, sal, óleo, coentro em grãos, canela, uma colher de amido de milho, 40 ml de molho de soja, 80 ml de água. Como eu falei para vocês, isso aqui é vegetais com carne. Por quê? Porque aqui o protagonista principal são nossos vegetais. E esse bifinho era um bifinho que eu tinha perdido na geladeira, né? Então, vamos lá. A gente vai cozinhar no vapor o brócolis e a cenoura. Eu gosto de fazer assim, uma panela, coloco uma folha de louro aqui embaixo, minha peneira de macarrão, e coloco o vegetal mais duro, que nesse caso é a cenoura. E por cima eu vou colocando as forcinhas do brócolis. Esse processo aqui vai demorar mais ou menos uns 7 minutos. Vocês lembram que eu sempre falo que a gente tem que testar temperos diferentes? Essa vez a gente vai usar coentro em grãos, essa quantidade tá perfeita. Canela, tenho uma aqui que eu trouxe do Armazém do Campo, que é bem pura, sabe? E uma pitada de sal. Coloco na carne e reservo. Fio de óleo. Eu vou começar a fritar minha cebola, o pimentão, o gengibre. Cheiro maravilhoso. Enquanto isso, eu vou cortar uma raminha de salsão, que também vai lá dentro. Vocês lembram que eu sempre falo que a gente constrói o sabor? Isso que eu vou fazer agora. Eu vou retirar esses vegetais, porque já cada um deles está na textura que eu quero. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a carne. Na mesma frigideira, eu vou colocar mais um fio de óleo. Ela já está quentinha. E entramos com nossa carne. Aqui eu deixo ela parada, eu não vou mexer com ela. Para ela criar aquela crostinha, sabe? Enquanto isso, eu vou preparar nossa mistura de água, molho de soja e o amido. Ó, esse é o ponto de nossa carne. Ela está douradinha, está macia e suculenta por dentro. Aí eu vou voltar com nossos vegetais. E a gente vai incorporar um molho de soja com o amido. E a gente cozinha por minuto, minuto e meio. Desligamos e já está pronto nosso brócolis, nossa cenoura. Ó, perfeito. Agora sim, nosso prato está completo. Vegetais com carne. Prontinho.
Olha como ficou maravilhoso. E o mais importante é que isso aqui é um prato de vegetais com carne. E cada vegetal em seu ponto certo. Os que foram no vapor, cada um em seu ponto certo, com suas qualidades, cada uma intactas para a gente alimentar nosso corpo devidamente. E aí, não interessa se é carne bovina, você pode ter um filezinho de frango perdido, meia linguiça na geladeira e já você faz uma refeição para a família toda. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, faz, comenta. Se você tem uma dica de uma receita, manda pra gente que a gente faz junto. Mas agora você sabe, né? É minha vez. O cheiro está aqui maravilhoso. Deixa eu ver. E quem está nos acompanhando em Belém vai receber um belo incentivo para pôr essa receita da Rema na prática. Isso porque a Universidade Federal do Pará está recebendo semanalmente uma feira orgânica da agricultura familiar. Além da alimentação saudável, esse projeto também fortalece produtores e produtoras com cursos de capacitação para pôr fim nessa história de colocar veneno no nosso prato. Às margens do encontro do rio Tucunduba com o rio Guamá, em Belém, uma atividade que une campo, cidade e floresta está transformando a vida de produtores rurais. A Feira da Agricultura Familiar da Universidade Federal do Pará, no complexo de entretenimento da universidade, conhecido como Vadião, e conta com um público fiel que vem crescendo a cada edição. Quando o projeto iniciou, foi assim: por ter um restaurante universitário, a gente é obrigado a comprar alimento da agricultura familiar. A gente tem que comprar pelo menos 30% dessa alimentação. A gente abriu um edital para selecionar esses agricultores. Só que a demanda foi muito grande, mas nem todos atendiam às exigências legais. Aí o que foi que aconteceu? Eles explicaram para a gente a situação deles, as oportunidades que eles não tinham, porque eram considerados invisíveis, né? Não tinha essa visibilidade. Então houve a proposta da gente criar uma feira. Assim, iniciou-se uma parceria na qual a universidade passou a oferecer capacitação técnica regular para os produtores e produtoras. Entre os temas abordados estão o manejo de frutíferas, o cultivo de hortaliças, o beneficiamento de produtos, os cuidados sanitários e estratégias de comercialização, ações que contribuíram significativamente para a melhoria da qualidade de vida e visibilidade desses agricultores. Para mim foi uma importância muito boa, porque antes a gente vendia para o atravessador. Quando a gente vende para o atravessador, a gente tem que vender o preço que eles colocam. Então a gente tinha muita perda, o cheiro fez... Agora esse período fica caro, mas a gente nunca recebia no valor, né, que estava chegando no mercado. Sempre a gente recebia a metade ou menos da metade. Hoje eu consigo, né, eu forneço para várias escolas aqui em torno do Guamá, Jurunas, temos na Almirante Barroso, e então foi uma porta que foi se abrindo através daqui. A gente também conseguiu, eu com outro amigo conseguimos mandar semente para fora do estado, semente de jambu. Então tudo veio daqui, né? Os cursos que a gente está fazendo. A produção orgânica é um dos critérios para participar da feira, que tem uma longa lista de produtores interessados. O limite, no entanto, é a estrutura física, que ainda não comporta todos os produtores que solicitam a participação. Atualmente, o projeto beneficia 21 famílias no campus Guamá, em Belém, mas também ocorre dentro do campus de Cametá, beneficiando 38 empreendimentos. O projeto também capacitou cerca de 140 agricultores, que realizam feiras semanais da agricultura familiar em locais organizados pelas prefeituras de Tucuruí, Breu Branco e Tailândia. A gente não usa veneno, que é o que vai fazer mal para nós e para quem vai consumir no final da história, né? Aí nós trabalhamos só com os produtos naturais mesmo, que a gente faz com tucupi, coninho, pimenta, esse tipo de coisa, que não chega nem a matar as lagartas, né, o grilo, só expulsa e com o tempo ele volta de novo, porque ele também dá só um para a gente. Para a maioria dos participantes, a feira representa a principal fonte de renda. É só daqui que sai a minha renda, eu não trabalho em outro canto, só com as comidas típicas todas as quintas mesmo aqui, não tem outra renda. Aqui comigo, que trabalha comigo, eu tenho 4 funcionários, graças a Deus. E lá no nosso sítio a gente trabalha bem com a família toda, mãe, irmão, sobrinho.
família toda. Além de valorizar essa prática da agricultura familiar, ela fornece a nós, né, produtos orgânicos de qualidade, porque nós sabemos que há todo um acompanhamento por parte da Pró-Reitoria de Extensão, eles têm formação, então há todo um cuidado para que eles venham para cá. Não é simplesmente vir para a feira, eles têm formação de como manipular, de como cultivar, então há todo um trabalho nesse sentido. Eu compro verduras, eu compro fruta, mel, ovos, galinha caipira, ultimamente carne de búfalo, que eu gostei muito, por sinal, camarão, enfim, eu compro um pouco de tudo, que eu gosto de sempre estar aqui. Um outro mundo onde o bem viver seja o combinado entre todas as pessoas é possível sim. E é por isso que a gente vem semana sim, aqui, plantar essa semente e pedir a sua ajuda para regar. Mas essa mudança estrutural precisa dos primeiros gestos. E o 8 de março vem para abalar nossas estruturas, do pé à ponta da cabeça, mostrando por onde começar. Por isso, viva o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Agora sim, a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer a sua audiência e lembrar que se quiser mandar um recadinho, anota nosso zap. O número é 11 999 229623. Outro recado também é que de segunda a sexta-feira o Bem Viver também tem um podcast com entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar nossa plataforma preferida de podcast por Conversa Bem Viver. Semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas. Estou te esperando, hein? Até lá! Tchau, tchau!